Aí, pessoal, se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente já aconteceu tudo que vocês estão pensando que deveria acontecer. É... Eu tô meio aqui com a adrenalina meio alta, né? Então, bora lá. Aqui, ó. A bendita é essa aqui, ó. A BMS da Voltec. Ela veio faltando, assim, tem bastante coisa que dá pra conectar aqui, mas eu não sei o que é. Eu ainda não pesquisei, acabei de tirar ela agora. Então vocês vão ver esses vídeos aqui com alguns cortezinhos por conta que eu estou desmontando e vou gravando os vídeos para poder mostrar mais ou menos o passo a passo que eu estou fazendo aqui da minha doideira. E tá aí a BMS, deu um trabalhinho para tirar, deu um nervosinho porque eu pensei que ia ter que desmontar a bateria toda, mas acabou que eu consegui tirar. Tá aí, quem precisar de bateria para Livoltec tem aqui. Ela tem um balanceador aqui de ativo, né, de resistência aqui, né, uma resistência de 25 watts, 20 ohms. Cara, a BMS parece ser bem bruta. Tem um dissipador de alumínio grosso aqui atrás, que deve ser os MOSFETs ali que fica chaveando para poder balancear e também para poder passar a corrente, não sei o que. Ela tem um gelezinho aqui bem pequenininho. E é isso, né? Tá aqui, ó, BMS B51 100 BMS. Mas o modelo dela, em primeira mão aqui, ó, é esse aqui, ó, HX-BMS-LV.LC RA 1.2 de 2022. É bem velhinha, tá? E vou pesquisar sobre isso. Não vou trazer nada sobre isso nesse vídeo aqui, porque eu tô mexendo ainda, né? Vai demorar. Mas isso daí. Se que alguém precisar, ela tá funcionando, tá perfeito. Só que só comunica com o Livoltec. E aqui é a segunda parte que vocês vão ver agora. Desmontei tudo, ficou um espaço bem grande aqui dentro. Fica um espaço bem grande, ó. Tem um vão bom. Esse conector que talvez eu use ele ainda para fazer a comunicação da BMS DALI, né? Eu vou ter que climpar aqui os cabos para poder comunicar e usar lá certinho, né? Só que aí eu vou ter que ver certinho qual cabo que encaixa aqui, que sai aqui na frente, né? E é isso, né? Isso aqui eu vou continuar usando ainda. Isso aqui eu vou continuar usando ainda. Inclusive não dá nem para tirar. Se eu quiser tirar esses conectores que tá ali, não consigo. Não consigo para me tirar também, porque eu não consigo entrar com chave aqui dentro direito para poder tirar, desparafusar. É bem complicado, tá? Eu tenho que desmontar a bateria toda para poder desparafusar aquela parte ali, né? Eu consigo desparafusar aqui por fora, mas ela, como tá conectada aqui, ó, eu não consigo fazer ela sair. Aí agora eu vou ter que parafusar aqui de novo, que eu não vou mexer mais nisso aqui provavelmente. O disjuntor vai continuar, né? 125 A. E eu acho que eu vou colocar 2 BMS de 60, mas talvez eu compre uma de 100, uma de 8 a 16S 100 A. Por quê? Porque se no futuro eu quiser transformar ela em 48 volts de novo, eu só fazer um jumpzinho aqui de novo com um cabo bem grosso e, né, vai ser bem tranquilo, porque já vai estar com parafuso, já vai estar com tudo, né? Aí agora é a hora do ódio, né? A hora das milhadeiras. Mas eu vou ver que eu acho que talvez eu não vou fazer isso hoje. Eu tô achando que eu vou fazer isso amanhã, quando vai chegar umas coisas que eu vou usar. É um disco que eu uso na parafusadeira e a parafusadora é bem mais leve, bem mais fraca e eu consigo com bastante paciência. Essa aqui ela é bem troncudona. Então se eu der uma hora aqui, eu posso fazer besteira. E depois tem que conectar cabo MS. Ela tem 4 sensores de temperatura que eu acho que eu vou usar na DALI, se funcionar, né? Porque é 2 cabos, então é só plugar 2 cabos lá. O negócio é que o conector eu não tenho da JK, da DALI. Aí eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Mas se der eu uso, se não der eu uso só a da JK mesmo normal, que aí eu coloco uma por aqui e a outra aqui, para poder ver, principalmente aqui, né, para poder ver a temperatura desse canto. E tá aí, pessoal, vou encerrar por aqui, mas vocês vão ver ainda nesse vídeo a continuação dessa brincadeira aqui. Tá aí, pessoal, BMS já foi retirada, eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ela tá aqui, ó. Muito bem feita, tá? Bateria muito bem montada. Uma coisa que eu tô vendo aqui só que, assim, é um detalhezinho que com certeza foi dimensionado.
mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais grossa essa barra. Porque se ela fosse mais grossa, ia ser até melhor para mexer com ela. E eu cortei ela muito fácil, furei muito fácil porque é uma barra de alumínio. Então, tipo assim, eu tô vendo aqui se eu consigo arrumar uma máquina de rebite, aquele troço de rebite, para poder colocar um rebite com rosca aqui, ficaria melhor. Mas se eu não conseguir arrumar, eu vou colocar assim mesmo. Logicamente eu vou isolar esses contatos aqui com alta fusão e provavelmente alguma coisa do tipo para poder não deixar... não tem como eles se encostarem mais. A partir do momento que eu cortei, eles não se encostam mais. Mas eu vou passar uma fita aqui só para dar uma isoladazinha, né? E é isso, né? Eu tô continuando aqui com os projetos. Eu vou, como eu falei, eu vou usar esse terminal aqui. Opa, deu uma travada aí. Eu vou usar esse terminal aqui. Então, eu quero deixar aqui bem travado, até para poder esse terminal não querer girar de alguma forma que depois que eu manusear a bateria, né? Então, basicamente isso aí. Eu vou continuar com o vídeo aqui, daqui a pouco eu volto. Tudo parafusado, já tudo climpadinho, né? Aí no caso esse S aqui, que é o positivo, vai interligar nesse. E aí vai fazer o paralelo dos packs. E esse aqui vai vir pra cá, porque é cruzado, né? Esse vem pro lado de cá e o de cá vai pro lado de lá. Aí é só colocar, eu vou ter que fazer um suportezinho aqui para poder colocar a BMS e ela não ficar solta aqui dentro. Eu tô pensando em usar essa parada aqui, ó, para parafusar ela aqui, que esse aqui é tudo plástico, não é condutivo, né? Colocar ela ali, não sei se vai caber também, tem que ver isso. É mais alto. Aí eu vou ter que cortar isso aqui talvez, vou ver o que eu faço. E parafusar isso aqui e vou ter que até ver como que eu vou travar isso ali dentro, né? Porque não sei como que eu vou fazer. Tá aí, pessoal, bateria montada. Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente tudo que eu fiz, né? É bem rápido mesmo, né? Porque eu já mostrei um pouco dela no início. Basicamente eu cortei, que nem eu falei. Cortei aqui, passei fita, fiz o furo, parafusei e passei a fita de alta fusão para isolar os contatos. Ela tá meio mole ainda porque ela não endureceu, né? Mas está bem isolado, tanto por baixo quanto por cima. Eu botei um trava-rosca para travar o parafuso aqui, né? Eu acabei utilizando os próprios cabos da própria BMS original, né? E soldei nos cabos da Dali, né? A Dali acabou ficando aqui assim, ó, porque ficou faltando eu fazer um suporte e aqui nessa posição não tem nada para poder parafusar. E também mesmo que tivesse não ia conseguir porque não tem como entrar com chave nessa posição aqui. Então eu vou ficar devendo isso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que desmontar esse pack depois no futuro para poder trocar essa BMS. E aí eu vou colocar uma BMS maior, de maior capacidade, maior também, né? E quando eu for fazer isso, eu vou fazer um suporte na impressora 3D para poder colocar ali dentro. Ou de madeira mesmo, um troço bem mais trabalhado. E é isso, pessoal. Tem muito o que mostrar. Aqui, né, são cabos que eu acabei tendo que colocar, né? Esse cabo aqui, positivo, negativo, ele vem aqui para fazer o paralelo e aqui, né, no caso com o pack. Eu estou utilizando os cabos da própria BMS, como eu falei, né? A comunicação inicialmente eu não vou fazer aqui, eu posso fazer, eu estava até pensando em fazer, porém eu poderia deixar, eu nem coloquei o cabo, porque depois vou ter que crimpar esse cabo, ver aqui qual que é a conexão da forma que ele está aqui e crimpar um cabo igual, né? Na verdade eu acho que nem vou nem crimpar, eu vou cortar os cabos de lá e vou crimpar já na ordem que estava aqui, que aí eu já consigo utilizar certinho, né? O RS485 para poder fazer essa comunicação, caso eu queira fazer com inversor, algum outro inversor no futuro, né? Mas nesse aqui eu vou usar Bluetooth, né? Que é o que eu vou usar por enquanto. Inclusive eu tô achando que o Bluetooth vai ficar bem mais, não vai ir tão longe, né? Por conta tá dando a caixa de metal, né? Vou ter que chegar bem perto para poder funcionar o Bluetooth. Mas é isso aí, pessoal. Uma dica que eu deixo pro pessoal é que não vale a pena fazer isso, tá? É um troço muito arriscado, tem que ter muito conhecimento do que está fazendo, mas não fala assim que a pessoa é um gênio, nada disso não. Tô querendo não tô querendo, como se fala, não importa, não tô querendo tipo vangloriar porque eu fiz e tal, mas é muito complicado, o coração fica a mil, porque qualquer coisinha aqui é fogo, entendeu?
Então, usem fita de alta fusão, eu acho que foi uma ideia muito boa que eu tive. Foi R$ 30, 2 fitas dessa. Você não usa nenhuma e vale a pena. E junto com isso, compre uma BMS boa, uma Dali, uma JK. Vou deixar os links na descrição também, caso alguém queira me ajudar. Se for comprar BMS, compra no meu link, já me ajuda bastante. Tem que pagar essa bateria ainda. Um detalhe. Eu coloquei aqui, ó, essa Dali, ela só vem com um sensor de temperatura, que são 2 sensores, né? Eu coloquei um aqui no polo positivo e o outro eu coloquei aqui nesse meio aqui para ter uma noção, né, do que o que está correndo no polo positivo, o que está correndo aqui, o negativo, a própria BMS vai me informar a temperatura interna dela, então eu já tenho uma noção ali. Então, logicamente, a temperatura interna da BMS não quer dizer o do polo, mas já é uma noção de alguma coisa, né? E então eu não consegui colocar mais para cá porque o cabo é muito curto. Então eu vou ver se eu compro da Dali um outro cabo que tem a opção da gente colocar mais um conector ali de NTC e ver se eu coloco um por aqui e o outro aqui desse lado para poder a gente ter uma leitura boa, né? Eu estava até querendo colocar até aqui no borne, mas não chega. Então, eu quero ver se esses bornes vão acontecer alguma coisa, né? Então é bom ficar de olho. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa saga aí. Eu não gravei tanta coisa assim. Eu fui mostrando só as etapas, né? Porque eu acho que não é uma coisa que eu devo incentivar, porque quem quer fazer vai pegar e fazer. Mas eu acho que é interessante pelo menos mostrar o visual como ficou. Tentei deixar o mais arrumado possível. Outra coisa, usem cabo AWG para poder fazer qualquer tipo de manuseamento em lugar apertado assim. Cabo normal, eu não conseguiria fazer isso aqui, mas nem a pau, entendeu? Tem que ser cabo AWG. Então, dimensiona certinho, usa o mais fino que você puder, que está dentro do dimensionado ali para aguentar a corrente que você precisa. E é isso. E eu vou desligar por aqui porque eu tô com o coração a mil aqui, porque ficou com o maior medo de dar curto alguma coisa. Mas devagarzinho, com muita calma, vendo vídeo de BMS, que eu fiquei, né, distraindo um pouco vendo vídeo de BMS, para tentar acessar aquela BMS original, não consegui. No futuro, se eu conseguir, eu falo para vocês. Mas é isso daí, pessoal. Vou deixar uns links na descrição para você olhar BMS, olhar algumas coisas legais que tem de energia solar. Se vocês puderem contribuir com o canal se inscrevendo, deixando um like e comprando alguma coisa ali no link de afiliado quando você for comprar alguma coisa para você, vai ajudar muito a pagar essa bateria, né? Que eu paguei a primeira parcela dela ainda e já fiz essa doideira aqui, né? Então, agora vamos tentar usufruir e vamos ver o que ela vai render, né? Nos próximos vídeos eu falo para vocês. Então, como eu falei, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!